Então, introdutoriamente, irmãos, eu preciso falar que a Bíblia ela é muito clara a respeito da forma pela qual os pais cristãos devem conduzir os seus filhos no pacto. A Bíblia claramente fala sobre isso, a maneira como nós devemos conduzir, como pais crentes, os nossos filhos na aliança que o Senhor fez com o seu povo. E para isso, nós vamos usar um texto de referência, dois textos. O primeiro deles no Novo Testamento, em Efésios capítulo 6, versículo 4. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Nós temos a instrução apostólica. O apóstolo Paulo falando aos pais cristãos: Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E a outra referência, então, básica que nós vamos usar para a palestra está no quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6. Vamos também verificar. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essas duas referências, elas são importantes e conhecidas dos irmãos. Elas nos lembram que desde a antiga aliança, nós já encontramos nas páginas do Antigo Testamento, especialmente na literatura de sabedoria, no livro de Provérbios, uma série completa de palavras que são usadas diretamente na esfera do treinamento bíblico dos filhos do pacto. Então você tem muita instrução sobre isso. Tomando, por exemplo, o livro de Provérbios, nós temos uma série completa de palavras relacionadas a esse treinamento. Por exemplo, ensino, instrução, reprovação, castigo, correção e disciplina. A palavra hebraica mais comum que nós encontramos relacionada a esse tipo de treinamento que os pais cristãos devem aplicar na criação de seus filhos é mussar. É uma expressão que, traduzida para a nossa língua, pode ser instrução, admoestação, disciplina e correção. Quando você chega a observar a versão grega do Antigo Testamento, a chamada versão dos 70, a Septuaginta, geralmente ela vai traduzir a palavra hebraica mussar por uma palavra mais próxima a nós, paideia. Esta é a palavra grega que é semelhante à palavra hebraica mussar. Paideia, então, é a palavra utilizada pela passagem que nós lemos em Efésios 6, versículo 4, pelo apóstolo Paulo. Como paideia é traduzida? Ensino, treinamento, disciplina, instrução e correção. Se você observar, por exemplo, Hebreus capítulo 12, a mesma palavra paideia, ela é utilizada em alguns versículos do capítulo 12, como o versículo 5, por exemplo, para correção, de forma específica, ela tem esse sentido. E embora a palavra paideia seja frequentemente usada num sentido mais restrito para correção, para castigo ou para disciplina por mau comportamento de um filho, o termo não pode se resumir a isso, ele tem um sentido muito mais amplo. Ele aponta para uma educação bíblica global de uma criança em tudo o que essa educação inclui. Então, repetindo, instrução, correção, admoestação, castigo quando necessário, etc. Então, essas palavras, elas estão sempre relacionadas na Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamentos, a esse tipo de treinamento para os filhos da aliança, com vistas a uma formação, a uma educação cristã. Então, quando nós pensamos sobre o que é educação cristã, nós poderíamos ampliar aqui o sentido da palavra ou da pergunta e fazê-la da seguinte forma nesta noite. Segundo a Bíblia, o que seria uma educação pactual? Ou uma educação cristã
pactual, uma vez que o sentido é que esta criação ou educação, ela aconteça no contexto da aliança. Ela não pode acontecer fora desse contexto. Ela tem que acontecer no contexto em que o povo de Deus vive para a glória de Deus e, portanto, deverá educar os seus filhos para a glória de Deus. O que seria então uma educação pactual à luz da Bíblia? Bom, Deus deu aos pais cristãos, especialmente ao pai, sua revelação divina, a qual ensina que eles têm responsabilidade de ensinar, crer e obedecer. Então, um pai cristão, temente a Deus, ele precisa crer na palavra de Deus, obedecê-la e ensiná-la. Ele vai fazer isso no contexto da aliança, repito, e ele deverá aplicar isso no treinamento de seus filhos. A ideia, então, da paideia, por exemplo, para os gregos, não envolvia somente o castigo físico, mas toda uma formação, todo um treinamento, onde um jovem, um menino, desde cedo, ele era treinado de diversas formas para que alcançasse o perfil exigido ou esperado de um cidadão helênico, de um cidadão grego. Então, essa mesma palavra, observe, irmãos, ela tem a sua aplicação no contexto da Sagrada Escritura, mostrando que nós não podemos exigir nada menos do que criar os nossos filhos para que creiam, obedeçam, aprendam os valores do reino de Cristo Jesus. Então, os pais, nesse contexto, têm a obrigação, na aliança, segundo Deuteronômio 6, de diligentemente ensinar a Bíblia para os seus filhos. Quando a gente fala sobre educação cristã e educação cristã pactual, isso traz para nós um impacto muito grande. Por que razão? Veja só. Boa parte dos cristãos hoje leem um livro de Provérbios acreditando que as suas aplicações são apenas para as coisas espirituais. Então isso não tem nada a ver com matemática, português, geografia, história. Não tem nada a ver com o mundo lá fora, quando na verdade tem tudo a ver com o mundo criado por Deus. E aí nós começamos a notar que se a nossa maior obrigação, entendendo o que é educação cristã ou é educação pactual, é ensinar diligentemente a palavra de Deus, nós vamos colocar na lista de disciplinas para essa boa formação cristã dos nossos filhos a principal matéria, que é teologia. Então, teologia não é apenas algo para um teólogo aprender, trabalhar, estudar. Teologia diz respeito ao entendimento ou conhecimento que recebemos do Espírito por meio da revelação escrita da palavra de Deus, e todo aquele que aprende a Bíblia, segundo a própria frase de R.C. Sproul, é um teólogo. Todo cristão, nesse sentido, é um teólogo. Ele não será um teólogo técnico, ele não necessariamente deverá passar 4 ou 5 anos estudando teologia, mas se ele estuda a palavra de Deus na igreja, em casa, se ele estuda e ensina a Bíblia para os seus filhos, ele é um teólogo. Então aí você coloca a principal matéria para a nossa vida e a vida dos nossos filhos em primeiro lugar, não relegando-a para as chamadas coisas espirituais, uma vez que no mundo de Deus tudo deve ser feito para a glória de Deus. Entretanto, irmãos, este ensino não é meramente uma atividade intelectual, mas é habitualmente transmitido, encorajado e reforçado por meio de exemplo, repreensão verbal, admoestação, correção acompanhada, quando necessário, na determinada fase e crescimento do filho, de também disciplina física. Então, não é somente trabalhar o intelecto, mas toda a formação de um caráter cristão. O sentido, então, de educação cristã vai nos mostrando a sua seriedade e profundidade. Esse processo de educação cristã é usado por Deus para justificar e santificar os filhos dos crentes e transmitir a verdadeira sabedoria bíblica. Como eu vou levar o meu filho até o conhecimento de Cristo, a fim de que, crendo nele como seu Redentor e Senhor, ele seja justificado por fé,
somente através da educação genuinamente cristã. Como eu vou ensinar agora que o meu filho, salvo para a glória de Deus, ele deve viver uma vida santificada para a glória de Deus? Por meio do ensino e da educação, segundo a palavra de Deus, a educação genuinamente cristã. Desse modo, irmãos, as crianças aprendem a discrição, as crianças aprendem o discernimento, a reflexão e a sabedoria prática. O que isso quer dizer? Elas são biblicamente orientadas. Elas começam a receber dos pais, por meio do ensino da palavra, de uma formação completa, a mente de Cristo. Esse é, então, o objetivo da educação cristã. Os filhos do pacto são preparados para uma vida de domínio da verdadeira satisfação na obra de Cristo. A ordem dada pelo Senhor para o seu povo é: façam discípulos de todas as nações. E por vezes a preocupação dos pais em fazer missões ou investir em missões coloca a responsabilidade de ensinar o evangelho aos filhos da aliança de lado, quando na verdade a primeira célula máter da igreja, o primeiro núcleo celular de uma igreja ou de uma comunidade de fiéis, o primeiro campo missionário dos pais é a sua própria casa, é o seu próprio lar, quando tem o objetivo dado por Deus, a comissão de ensinar os seus filhos o caminho do evangelho. Então, tudo isso acontece quando cultivamos na alma dos nossos filhos, num sentido distintamente cristão, a formação e o desenvolvimento de seu caráter segundo a palavra de Deus. Então, notem, não existe educação cristã sem esse ensino completo. Por vezes se pensa em educação cristã, e isso é muito comum em escolas organizadas, até mesmo se diz em confessionais, que uma escola cristã é aquela onde sempre tem uma oração antes da aula, ou sempre tem um culto no meio da semana, e todas as outras disciplinas são ensinadas alienadas dessa verdade. Não, a educação cristã passa por todas essas etapas, irmãos. Ela envolve muito mais do que atividade intelectual. Ela está aliada à piedade, ou seja, o trabalho intelectual está alinhado ao trabalho de uma vida prática para a glória de Deus. Os pais, portanto, devem buscar esse objetivo para a vida de seus filhos. Veja, Provérbios capítulo 1, versículos 2 a 4. O objetivo da educação pactual é bem definido aqui em Provérbios capítulo 1, versículos 2 a 4. Diz assim: conhecer a sabedoria é o objetivo da educação pactual, e a instrução, compreender as palavras de entendimento, receber a instrução da sabedoria, justiça, juízo e equidade, dar prudência ao simples, ao jovem conhecimento e bom siso. O que o sábio rei de Israel define aqui é importante para nós. A sabedoria é um dom. A sabedoria é dada por Deus a todo aquele que em oração lhe pede, e a Escritura diz, ele não vai negar quem pedir. A sabedoria, ela não nasce conosco, mas ela é adquirida e desenvolvida. A sabedoria é uma habilidade dada por Deus para que então o cristão aprenda a tomar decisões na vida santificadas, biblicamente orientadas. Veja que ela dá prudência ao simples, na língua hebraica, ao cabeça oca. O simples é aquele que não tem nada na cabeça, o simples é aquele que recebe tudo o que vem, o simples é aquele que não tem definição, padrões ou critérios. A sabedoria que vem de Deus ensina que, por fundamento e princípio, o temor do Senhor vai fazer então com que ele aprenda justiça, juízo, equidade. Receba as palavras de entendimento. Os pais, portanto, irmãos, têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos a amar o Senhor com todo o seu coração, ensinando-os o temor do Senhor, uma amável devoção e submissão a Ele. Devem ensinar a seus filhos todo o conselho de Deus. Se os pais focam na ética bíblica,
sem ensinar a seus filhos as muitas outras doutrinas bíblicas extremamente importantes, como a natureza e o caráter de Deus, criação, queda, redenção, providência, justificação, santificação, parousia. Se eles ensinam ética bíblica e desprezam todas estas doutrinas, então seus filhos crescerão tendo um entendimento distorcido da fé. E aí, quando chega o desafio e o filho cresce, e ele precisa então enfrentar o mundo, ou ele vai buscar uma melhor formação, se ele busca uma carreira acadêmica, e de repente lá tudo muda. E os seus pais agora perplexos dizem: eu ensinei tudo para eles, mas eles perderam a fé. A verdade é que provavelmente eles podem ter ido para lá sem nunca terem exercido verdadeira fé. Os pais só ensinaram um tipo de ética bíblica extremamente fraca. Não toquem nisso, não provem aquilo, não façam isso, não façam aquilo. Mas não ensinaram sobre o ser de Deus, sobre a sua providência, sobre a suficiência da sua palavra, sobre quem é Jesus Cristo e quem ele é como nosso profeta, sacerdote e rei. Quando esse ensino é dado, irmãos, de forma desequilibrada, e é tão comum em nossas igrejas, infelizmente, não se transmite ao filho a verdadeira educação baseada na palavra de Deus. E aí, isso promove no coração de um filho autojustiça, ele vai se tornar um legalista, ou então vai levá-lo para uma vida secularizada. Ele vai achar que a vida agora, para ele, ganhou sentido, porque ele não conseguia enxergar qualquer conexão da vida da igreja com a sua vida lá fora. Então, tendo essa palavra, buscando a sua definição, o que a Bíblia diz sobre educação cristã e pactual, o que ela é, o que fazer para buscar no Senhor estabelecer esse tipo de educação em nossa casa? O que fazer? Primeiro, os pais devem tomar uma atitude simples, mas cheia de fé. Ler diariamente a Bíblia durante o culto doméstico. Duas atitudes muito pouco frequentes em muitos lares cristãos. Vou repetir. Primeira atitude: ler diariamente a Bíblia durante o culto doméstico. Nas visitas que fazemos lá em Aracaju como presbíteros, às famílias, não há como negar e identificar que esta é a grande primeira falha que, se não for corrigida, vai trazer problemas mais adiante. Nós então sentamos com a família, os filhos estão ali, e quando dirigimos a palavra para a criança, dificilmente ela esconde. Seus pais estão lendo a Bíblia com vocês. Seus pais estão fazendo o culto doméstico com vocês. Quem está tomando a frente de tudo isso? O seu pai. E chamando a responsabilidade do marido, pai, tem feito essas coisas? Infelizmente, por vezes, a resposta é não. E aí a preocupação é de que nós precisamos ganhar dinheiro para poder manter a casa, botar comida na mesa. Me permito aqui citar um puritano, Cotton Mather. Isso foi dito por ele no século XVII, quando os puritanos ingleses estavam indo para a chamada Nova Inglaterra, América, em busca de uma nação que temesse ao Senhor. E não demorou muito, em meio à prosperidade, aquele pastor puritano, ele pregou então com veemência para a sua congregação, dizendo que a ausência dessa educação genuinamente cristã estava levando os pais daquela igreja a criarem os seus filhos como se fossem apenas animais. Vocês só estão dando comida para eles, como vocês fazem com os seus animais na fazenda. Vocês não estão se preocupando com a vida espiritual deles. Vocês não estão preocupando em ensinar-lhes toda a verdade. Então, meus amados irmãos, o primeiro passo para estabelecer a educação cristã, genuinamente cristã, pactual em nossas casas, é tomar a decisão que um dia nós afirmamos quando fizemos votos e consagramos os nossos filhos ao Senhor, prometendo ler a Bíblia diariamente com eles durante a devoção familiar. Neste ato, os pais devem também ensinar todas as crianças que são capazes de ler
que leiam sistematicamente a Bíblia inteira em suas devoções pessoais. Nós, presbiterianos, costumamos responder a essas perguntas pactuais no dia em que consagramos os nossos filhos a Deus. Vocês prometem que vão ensinar os seus filhos a aprender a ler para que possam, por si mesmos, não ler livros de história, primeiramente, não ler livros de geografia, não conhecer outras disciplinas, mas para que aprendam por si mesmos a ler a Bíblia? Essa é uma pergunta muito importante. E os pais precisam, então, treinar os seus filhos quanto a isso. 2, devem também fazer perguntas a seus filhos sobre a leitura de cada dia, para encorajar a meditação e a análise do que foi ensinado. O pai precisa também adquirir bons livros e comentários cristãos, a fim de responder às perguntas que seus filhos façam, apresentem para ele com relação àquelas partes mais difíceis das Escrituras. Então, quando nós participamos de uma conferência como essa, e vemos tantos livros bons logo na entrada, aquilo ali não é apenas para que nós olhemos e digamos assim, mas que livros legais aqui e quanta coisa boa. Não, é para tentar encontrar algo que vai nos ajudar no trabalho e no papel de educar bem os nossos filhos. Pois nós não sabemos tudo, nós precisamos caminhar também com aqueles que podem nos ajudar no crescimento do conhecimento, para compartilhar a boa educação, à luz da palavra, para os nossos filhos. O pai deve encorajar os seus filhos a fazer perguntas acerca da Bíblia, despertar o interesse em seus corações quanto a isso. Se ele não puder responder adequadamente, então ele pode buscar ajuda. Ele tem o seu pastor, ele tem os seus líderes espirituais, ele deve buscar os presbíteros, ele deve buscar ajuda naqueles ou com aqueles que possam também fortalecer o seu entendimento. Então, essa primeira atitude, ela é básica. Mas por que eu estou colocando ela aqui e lembrando para mim e para vocês? Porque talvez, por ser tão básica, infelizmente, nós desprezamos. E esquecemos que, porque ela é simples, ela não tem nenhum poder para nós, quando na verdade é em meio à simplicidade que o Senhor então nos revela o grande poder do seu Evangelho. Segundo, os pais cristãos devem somar à leitura e ao ensino da Escritura a boa utilização dos credos e confissões, que foram produzidos pela igreja com o propósito de ajudar nessa boa educação. Eu vi que lá na frente nós temos catecismos, comentários de catecismos, e tem um guia de estudos da Confissão de Fé de Westminster. Este guia foi preparado não somente para as devoções domésticas, mas também para famílias educadoras que praticam a educação domiciliar. Então não deixem de adquiri-lo. Ele vai se somar no trabalho que vocês fazem de educação cristã. Então, a maior ferramenta já produzida pelos teólogos reformados para crianças e também novos crentes são os catecismos. O catecismo de Heidelberg ou o catecismo menor, o breve catecismo de Westminster, são excelentes. Perguntas, respostas, referências bíblicas. Isso se soma também ao nosso trabalho. Por quê? Porque os catecismos não são apenas bem equilibrados, completamente baseados nas Escrituras, mas eles vão instruindo as crianças da maneira em que elas também vão crescendo em sua capacidade de aprender e de discernir. Os catecismos devem ser usados nas devoções familiares, no homeschooling e também nas escolas cristãs. Deve-se ensinar às crianças que não só memorizem progressivamente as perguntas e respostas do catecismo, mas elas também precisam ser ensinadas a discernir sobre o significado das respostas. E aí elas vão construindo o entendimento, elas vão aprendendo e vão descobrindo como explicar vários pontos teológicos que são fundamentais com suas próprias palavras. Então, é uma construção maravilhosa do conhecimento baseado na palavra de Deus e em seus auxílios ou documentos que foram produzidos fundamentalmente baseados na Bíblia para a nossa instrução, para a instrução dos nossos filhos. É tão curioso isso, porque
Às vezes a gente fala sobre catecismo, aí o pessoal já diz, mas isso aí não parece muito evangélico, isso é coisa de católico romano. Ou credo, pior ainda, quando na verdade todos eles estão ligados à nossa história. A palavra credo no latim quer dizer eu creio. E são declarações de fé antigas do povo de Deus ainda hoje utilizadas para o ensino, utilizadas nas liturgias. Catecismo vem da palavra catequese, ensino, instrução, nada mais do que isso. O catecismo mais antigo que nós temos conhecimento é o chamado didaquê, que os cristãos primeiros utilizavam para a instrução daqueles que eram novos na fé e das crianças. Então, a instrução bíblica, meus irmãos, e a instrução teológica formal durante as devoções familiares, o homeschooling e escolas cristãs não bastam. Veja, lemos Deuteronômio 6 e a indicação é que a instrução bíblica deve permear completamente a vida dos nossos filhos. Deve fazer parte do nosso dia a dia. Não deve ser algo reservado apenas para a igreja. Veja um ponto importante aqui. Quando você, durante a semana, não canta com seus filhos o que é cantado na igreja, isso repercute no louvor congregacional. E isso, de fato, por vezes é a maior e principal fraqueza entre os homens, que são os que menos cantam. Porque não cantam o hino da sua torcida, do seu time preferido, cantam todos os tipos de música, mas parece que travam quando é para cantar louvores a Deus. Consequentemente, isso se reflete na vida de fé das nossas esposas e filhos. Não ajuda na formação. Então, o que cantamos em casa, vamos cantar na igreja. O que aprendemos na igreja ou em casa, estamos aprendendo na igreja. Isso fortalece a pregação e o ensino do pastor, anima o seu ministério e ele vai perceber como as famílias estão envolvidas, repito, na principal disciplina para a vida, que é teologia. A passagem de Deuteronômio 6, irmãos, nos oferece uma visão extremamente abrangente do treinamento dos nossos filhos, no pacto de Deus. Suas diretrizes e implicações para a religião familiar são múltiplas. É importante que os pais enfatizem a necessidade e a importância da teologia, de que tal treinamento é algo que agrada a Deus. Os pais precisam manter a disciplina e o ensino de uma forma paciente, amável, para que as crianças não rejeitem a instrução formal. Eles devem demonstrar grande e profundo amor a Cristo em suas vidas, em seu ensino, e isso deve contagiar o lar e a vida de seus filhos. Deve-se orar fervorosamente para que seus filhos amem a Bíblia, amem a teologia, de modo que tenham um profundo amor a Deus e possam servir da melhor maneira ao seu próximo. Eles devem fazer com que as crianças não odeiem as devoções familiares, porque se ele agir de forma contrária, elas não vão gostar, elas vão odiar, elas vão rejeitar. Isso não vai então trazer o efeito tão esperado. A realidade é a seguinte: quando nós temos uma visão, uma cosmovisão claramente bíblica, moldada pela palavra de Deus, isso nos leva para a conclusão dessa palestra. Veja, o evangelicalismo brasileiro tem uma visão muito compartimentada da educação e treinamento das crianças. Se a minha visão for bíblica, ela vai chocar com o que o evangelicalismo no Brasil ainda hoje pensa. É a visão de dividir a vida do crente em compartimentos. Deixa eu tentar explicar isso melhor para você. Para os assim chamados assuntos seculares, é o que pensa a visão compartimentada. Assuntos seculares e assuntos religiosos. Para os assim chamados assuntos seculares, alfabetização, matemática, física, química, história, geografia, português, biologia, etc., muitos pais cristãos, professos, enviam seus filhos para escolas públicas e privadas. Elas não têm Deus em suas agendas. Elas não têm o temor do Senhor por princípio educacional.
essa é a questão. Mas a visão que é dividida em compartimentos, ela vai então refletir tudo isso na prática do crente. Olha, esta área aqui eu consagro a Cristo. Essa área aqui eu não preciso tanto, então eu posso colocar nas mãos de ateus, de materialistas ou evolucionistas. Esse é o ponto. A visão compartimentada gera esse problema. Para os assuntos religiosos, criação, a Arca de Noé, Daniel na cova dos leões, então, há a escola dominical, há os grupos de adolescentes, de jovens, então a gente pode separar. Veja só, pastor, se eu enviar o meu filho para uma instituição que não tem Deus como aquele que é a causa primeira de todas as coisas, mesmo que eu não faça isso, eu estou trazendo os meus filhos para a igreja. Eles estão nas classes, estudando a palavra de Deus. Então, eu vou promover um certo tipo de equilíbrio. Só que, irmãos, quando surgem graves problemas na alma dos nossos filhos e nós não percebemos, tudo isso é resultado dessa visão muito compartimentada do movimento evangélico brasileiro no tocante à vida, principalmente no tocante à educação cristã. Então, educação cristã é na igreja. A educação secular, ela pode ser melhor aproveitada na formação dos meus filhos. Irmãos, eu sou pastor há 19 anos. Tenho visto como essa experiência tem trazido amargos frutos para algumas famílias da minha congregação e algumas que não estão mais lá. Seus filhos foram criados para a excelência, para o mundo. Tornaram-se médicos, doutores, engenheiros, empresários, mas estão fora da igreja. A primeira coisa que trouxe encantamento para eles foi a glória e o poder mundanos usados pelo sedutor das nações, pela sedutora serpente. Facilmente, então, eles entenderam que tudo aquilo que aprenderam no passado não era tão interessante para eles. Hoje os seus pais vivem vidas infelizes porque acreditam que não deveriam ter desprezado o que, de forma tão simples, estava sempre em suas mesas. A Bíblia, ali, a palavra de Deus, as devoções familiares que foram desprezadas, as orações que, quando feitas, no máximo, apenas aconteciam rapidamente em torno da mesa, quando ainda a família conseguia se reunir para uma refeição. O problema ainda aumenta quando os problemas se agravam. As disciplinas, elas precisam ser aplicadas, problemas disciplinares surgem na educação dos nossos filhos, e aí essa visão compartimentada vai fazer o quê? Eu tenho um orientador escolar, eu tenho um psicólogo local, eu tenho um pastor de jovens, eles vão resolver um problema que eu sei que é meu, mas eu não quero me meter. A Bíblia apresenta um quadro bastante diferente para a criação dos nossos filhos, meus amados irmãos. Totalmente diferente. Ela não trata a religião bíblica como um pequeno compartimento à parte da nossa vida. Ela, a palavra de Deus, não considera a doutrina como uma pequena esfera de material espiritual que é acrescentada à esfera da minha vida secular. Deuteronômio 6, a partir do versículo 7, claramente disse para nós, mais uma vez, nesta noite, que os preceitos e princípios bíblicos devem permear cada área da nossa vida e da vida dos nossos filhos. Os pais cristãos têm a responsabilidade de transmitir a seus filhos uma visão bíblica abrangente da vida e do mundo. Portanto, Deus espera que os pais cristãos integrem o estudo de sua palavra a cada esfera da vida de seu filho. A questão é, eu não vou desprezar os outros saberes ou disciplinas. A questão é, eu preciso integrar o estudo da palavra, que deve vir sempre em primeiro lugar, a todas as outras áreas de treinamento e educação do meu filho para a vida. Eu quero encerrar essa palestra citando o comentário que Patrick Miller ele fez sobre o livro de Deuteronômio. Esta passagem que nós lemos de referência, ele diz assim, explicando o Deuteronômio 6.
O quadro é aquele de uma família vivendo em contínua conversação sobre o significado de sua experiência com Deus e sobre o que Deus espera deles. O ensino dos pais das crianças, pela conversação sobre estas palavras, o estudo da instrução de Deus e a reflexão sobre ele deve acontecer na família e na comunidade. Seja dentro ou fora de casa, estas palavras devem ser inculcadas nas mentes e corações. Os pais devem ensinar seus filhos de tal modo que seus últimos pensamentos ao pegar no sono e as suas primeiras palavras ao levantar sejam sobre os mandamentos do Senhor. Miller encerra então dizendo o seguinte: o texto deixa claro que estas palavras não são simplesmente para serem recitadas ou repetidas. Deve-se falar sobre elas, isto é, discutir, estudar e aprender. As implicações práticas para a vida devem ser pensadas e discutidas com as crianças, assim como estão no próprio livro de Deuteronômio. Eu concluiria ainda, ou acrescentaria as palavras de Patrick Miller, aquilo que o final do capítulo 6 de Deuteronômio nos mostra. Quando teu filho então perguntar o que tudo isso significa, então você deve dizer: nós éramos escravos no Egito e o Senhor nos libertou com poderosa mão e nos trouxe até aqui. É assim que nós devemos ensinar e educar os nossos filhos, segundo a palavra de Deus. Eles vão crescendo e vendo, mas pai, por que é assim? E aí nós vamos contar toda a maravilhosa história da redenção e de como o nosso Redentor veio ao mundo e se fez carne e deu a sua vida por seu povo, derramou o seu sangue e ressuscitou triunfantemente ao terceiro dia, e o Pai então lhe concedeu tudo, todas as coisas lhe pertencem, inclusive nossos filhos, e a educação que ele exige que nós demos a eles da forma pactual.